Olá, totalmente ressurgida das cinzas, depois de 1 ano e meio da última vez que a gente postou um vídeo falando sobre os nossos 6 meses aqui no Canadá, o que parece que foi há décadas atrás, foi só 1 ano e meio atrás. Hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um pouco mais sobre como está a nossa vida aqui no Canadá, contar um pouco das nossas experiências, nossos conhecimentos, nossas conquistas. Então, se você é novo aqui no canal, já te inscreve para continuar assistindo nossos vídeos, continuar acompanhando um pouco da nossa história, um pouco de arquitetura, um pouco de vida, um pouco de família, um pouco de filhas, enfim, um pouquinho de tudo aqui no Casal na Obra em Montreal. Se você não assistiu o nosso vídeo sobre nossos 6 meses, primeiros 6 meses aqui no Canadá, já clica aqui no vídeo agora para assistir e entender um pouco mais sobre como era a nossa vida há 6 meses, 1 ano e meio atrás. Nesse 1 ano e meio, eu vou falar um pouco para vocês sobre como foi o resto do ano de 2023 e como foi o ano de 2024. Bom, basicamente no ano de 2023, a gente ainda estava em fase de adaptação. Então nós tínhamos toda a questão da escola das meninas, do nosso apartamento, que na época que a gente fez o vídeo de 6 meses, nós tínhamos nos mudado aqui para esse prédio que a gente continua hoje. O primeiro emprego do Felipe, eu estava no college, fazendo college, o meu college já terminou, eu fiz um college de 1 ano e meio, 1 ano e meio, aqui no Canadá, de interior designer, já finalizei ele em 2024, então em 2023 nós ainda estávamos em todo esse processo de adaptação, principalmente eu e as meninas, no processo de aprender o francês, correndo muito atrás do francês. Eu estudava todos os dias francês para poder viver, para poder conquistar um emprego legal, para poder conversar com as pessoas, para poder me integrar na comunidade. Então, esse ponto do francês eu acho que foi uma virada de chave para nós. E 2023 foi um ano que parece que nós vivemos em um ano o que nós não vivemos em... Nós vivemos em um ano que nós não vivemos em 5, 10, talvez, no Brasil. Porque foram muitas conquistas, muitas novas experiências, muitos novos conhecimentos. Enfim, muitas coisas novas. Eu até anotei aqui, para não me esquecer de nada. Nós trocamos de bairro também, em 2023. Então, a gente teve toda o rolê, o perrengue de repassar o nosso bairro. O que também é uma coisa que acontece muito aqui Então, quando você for alugar um apartamento aqui, você que está vindo ainda, você tem que pensar muito bem no bairro que você vai morar, se você tem filhos, nas características de cada bairro, estudar um pouquinho isso. Tem 1000 vídeos aí no YouTube, estudar um pouco isso, para entender qual bairro vai se encaixar melhor para você, principalmente de acordo com o bairro que a cidade que você mora hoje no Brasil. Por exemplo, em Montreal a gente tem vários bairros. Aqui onde eu moro, em La Salle, é um bairro que é muito próximo do rio, então a gente tem muito esse contato com a água, contato com a natureza. Como a gente morava numa cidade litorânea, isso também fez bastante diferença para nós. Poder, né, ter esse contato maior com o rio, com a natureza ao redor, então foi bem importante. Então, avaliar bem isso e também a questão dos filhos, das escolas que tem perto, tudo isso vai influenciar muito na sua adaptação, em como vai ser essa sua experiência no Canadá. Porque a minha experiência com certeza não vai ser igual à sua, nem igual a do meu vizinho, nem igual a de outras pessoas. Então isso é bem importante para você frisar, para você entender. Então depois que a gente veio aqui para La Salle, tudo ficou mais tranquilo, na verdade. Porque a escola das meninas é uma escola que tem vários brasileiros, que todos foram muito acolhedores, né? É um bairro que tem muito imigrante. Então a gente teve um acolhimento muito grande. O próprio prédio que a gente veio também tem vários brasileiros. O prédio tem uma estrutura legal. O que me lembra de outra coisa. Observe também muito bem o tipo de construção que você vai morar. Porque, por exemplo, no Brasil, a gente está acostumado a construções de concreto, laje de concreto, pilares de concreto, estrutura de concreto. E aqui a maioria dos prédios mais baixos, até 4 andares, até 8 andares, são feitos em wood frame. O que significa que a estrutura é em madeira e muitas vezes o piso, a laje também é de madeira. O que causa um incômodo horrível pela questão do conforto acústico e também do barulho.
do barulho é, assim, absurdo para nós que estamos acostumados com construções de concreto. Então isso também foi um ponto que nos melhorou muito a nossa vida quando a gente veio aqui para esse prédio, que é um prédio em concreto. Essa era uma das nossas escolhas quando a gente fosse mudar de bairro. Então esses também são pontos que melhoraram muito a nossa vida quando a gente veio para cá morar num prédio que tem uma estrutura mais legal, enfim, fez bastante diferença. Pontos fortes de 2023. Eu não posso dizer que a gente teve pontos fraquíssimos. Eu acho que a adaptação realmente foi um dos pontos mais difíceis, mas a gente teve muitas conquistas. Uma delas foi a questão da língua. Outra foi também o emprego do Felipe, que ele conseguiu um emprego também qualificado na nossa área, então isso também já fez toda a diferença. Mas tudo isso também só foi possível porque ele já veio para cá com o francês, então isso é bem importante. Vim para cá com a língua, já, se você vem pro Quebec, o francês, obviamente, sem choro nem vela, que nem a gente diz, dando bem a real, sem querer colocar muitos panos quentes. A gente viajou bastante, com certeza um dos pontos fortes foi que a gente ficou muito conectado como família, tanto eu e o Felipe, quanto as nossas filhas, então nossa família se reconectou muito, a gente ficou muito unido e essa união permanece, então isso é um dos pontos muito importantes de 2023. Viajamos muito, conhecemos várias cidades aqui do Quebec, mesmo no entorno, porque como Montreal é uma cidade grande, tem várias cidades próximas que são legais de visitar, então a gente fez vários passeios aller e retour de um dia para conhecer outras cidades e tal, então foi muito legal, muito bacana conhecer novas cidades, conhecer novos ambientes. Pulando para 2024, já foi um ano bem diferente, já foi um ano que eu posso dizer que a gente estava adaptado. Eu também consegui, logo no início do ano de 2024, já com a língua dominada, quase dominada no início do ano, quando eu consegui um emprego em um escritório que só fala francês, então isso também me puxou a melhorar o meu francês rapidamente, porque quando a gente é obrigado a falar, a gente fala e a gente vai se virando e a cada dia a gente vai evoluindo mais. Então isso foi um dos pontos muito fortes em 2024. Outro ponto forte também foi que a gente conquistou uma rede de amigos, uma rede de amizades, que isso também era uma coisa importante para nós e que acaba que com a correria de 2023, com o correr atrás das coisas, a gente acabou também não focando tanto, porque a gente tinha prioridades. Então, em 2024, a gente pode dizer que a gente teve uma vida normal, uma vida menos imigrante, digamos assim. A gente não precisava mais correr tanto atrás das coisas de imigração. E a gente fez muitos passeios, muitas praias, tem muitas praias legais aqui perto. Uma recomendação que eu dou para todo mundo no verão é ir para Sandbanks, ou as praias do Lago Ontário, que são lindas, maravilhosas. Então essa é uma coisa muito legal de fazer, que vale a pena. Então a gente fez vários passeios em família, muitas praias, mais do que 2023. Mesmo as praias aqui perto de Montreal, a gente foi muitas vezes. Celebramos o Thanksgiving com os amigos aqui em casa. Então, com alguns dos nossos amigos, nós fizemos aqui em casa um jantar de Thanksgiving, que foi bem legal. Então a gente começou a se inserir mais nas tradições daqui e a gostar, na verdade, mais, porque mesmo o Natal e o Ano Novo, nós passamos o Natal em Ville do Quebec e foi um Natal bem diferente. Nós estávamos só nós e já foi um Natal diferente. As tradições daqui são bem diferentes. A questão do jantar de Natal não tem tanto quanto no Brasil. Então já foi diferente. Já começamos a nos adaptar a estas novas rotinas. Mudamos também para um apartamento maior. Uma coisa que aqui não tem muito são apartamentos de 2 banheiros. Então a gente mudou para um apartamento com 2 quartos e 2 banheiros, o que também nos deu um alívio. Para quem tem filhos adolescentes vão entender o que eu tô falando. Então isso já foi também um ponto forte. E uma coisa legal também é que esse apartamento é muito ensolarado. Então isso também foi um outro ponto forte e que eu recomendo muito de vocês observarem
quando forem alugar um apartamento, analisar tanto a orientação solar quanto o isolamento. A gente tem experiência de amigos que moram, o nosso prédio aqui é um prédio que é novo, então ele tem um isolamento térmico excelente, um conforto acústico térmico excelente. Então a nossa conta de luz, que o aquecimento é junto com a luz, é super baixo. E a gente tem experiência de amigos, relato de amigos que estão pagando muito de eletricidade, principalmente nesse inverno. Foi um inverno super rigoroso, a gente teve temperaturas menos 20, menos 30, menos 10, a maioria do inverno. Então, a questão do aquecimento conta muito também para a economia financeira, para o orçamento familiar. Então, isso é uma coisa a se observar bastante. E também a luminosidade, porque se tem um ponto que me incomodou muito, tanto no início do inverno de 2023 quanto no início do inverno de 2024, foi a falta de luz ali entre o mês de outubro até o mês de, digamos, dezembro, que é quando em outubro ali, por exemplo, a gente começa a ter a noite a partir das 4 horas, 3 horas, 5 horas. Então, ter a luminosidade mais presente dentro de casa, o sol e a orientação solar é um ponto que ajuda muito na saúde mental, no psicológico e também na saúde física, que a gente sabe que tudo isso está conectado. Então, observar muito isso também. Janelas. Muita gente opta também por morar em apartamentos no subsolo, que muitas vezes não tem uma iluminação legal. Isso pode influenciar muito também na saúde psicológica e na saúde física e mental de toda a família. Então isso é uma coisa bem importante. E falando em saúde física e mental, em 2024 a gente também retomou a rotina mais frequente, mais certa de exercícios físicos. A gente voltou a ter a nossa rotina que não é de imigrante, que não é de estar sempre correndo atrás de alguma coisa. E isso também contou muito para que a gente esteja, né, feliz e dando tudo certo aqui no Canadá. Fazendo um resumo assim desses 2 anos de Canadá, o que eu posso dizer? A gente teve um crescimento pessoal e profissional, psicológico, emocional, em todos os sentidos, eu acho muito grande, tanto nós, como eu e Felipe, como as meninas. Muito grande, porque a gente viveu muitas novas experiências, a gente adquiriu muitos novos conhecimentos. Então, essa experiência até então está sendo incrível. Se eu for colocar na balança, com certeza faria tudo de novo, mas com algumas coisas que eu faria diferente para que nesse processo fosse ainda mais leve. Algumas dicas aqui, finais para vocês, então. Estudem o idioma, não venham sem o francês, não venham sem o francês, não venham sem o inglês. Primeiro, que vocês vão ter que correr muito para conseguir algum emprego, que não vai ser um emprego bom, com certeza. E, segundo, vocês vão perder muito tempo nesse processo. A imigração hoje é uma roleta russa, é uma montanha russa de emoções. Cada dia eles mudam alguma coisa. Então você tem que estar muito preparada, tanto psicologicamente quanto dentro das suas competências, para poder se encaixar no que o governo hoje, no que a imigração hoje quer, quais as pessoas que eles querem, quais as pessoas certas, o perfil certo que eles querem para estar aqui. Então, não perca o seu tempo e o seu dinheiro para vir para cá se você não tem o perfil que a imigração quer. E faça muito network. Mesmo ainda do Brasil, busque pessoas que estão aqui, busque LinkedIn, busque o Facebook, busque pessoas que possam contribuir no seu processo. Ou mesmo busque amigos, busque pessoas, porque o networking com certeza faz toda a diferença no teu processo de inserção, tanto no mercado quanto na vida aqui. Networking não é só para trabalho, networking também a gente tem que fazer para a gente conquistar amigos, para a gente conhecer pessoas, para a gente poder se inserir nessa nova vida, nessa nova comunidade aqui no Canadá. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já dá um like aqui, encaminha para os amigos que estão ou aqui no Canadá ou pensando na possibilidade de vir para o Canadá.
Muito obrigada por ter estado comigo e até o próximo vídeo.